É um texto bem conhecido, um texto que algumas vezes nós já falamos sobre ele, mas eu quero iniciar pensando com você a respeito disso. É um texto que nos traz confiança. É um texto que nos relembra que nós não estamos à mercê do acaso. Nós não somos reféns das circunstâncias, tampouco das coincidências. O texto diz em Romanos 8, versículo 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito. Irmãos, o lugar mais seguro para estarmos é dentro da vontade de Deus, é respondendo ao chamado de Deus. Porque servindo a Ele num relacionamento com Ele, não apenas um relacionamento de patrão e chefe, mas um relacionamento de pai e filho, nós podemos ter a consciência, a segurança, a convicção, uma firme convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus tem nos chamado para um relacionamento com Ele, um relacionamento mais íntimo, profundo, pessoal. Eu cheguei aqui brincando, para não falar o nome de todo mundo, e eu disse assim, uma boa noite de atacado. Deus não se relaciona dessa forma, não se relaciona de atacado conosco. A Bíblia nos ensina que Deus sabe o nome de cada estrela do céu. A ciência não sabe nem contabilizar o tanto de estrelas que tem no céu. E Deus sabe o nome de cada uma, e quando as chama, nenhuma deixa de responder e se apresentar a Ele. Quanto mais esse Deus esqueceria dos seus. Quanto mais esse Deus esqueceria daqueles que o amam, daqueles que Ele tem chamado. Há um chamado pessoal, há um chamado específico. E se isso é real para você nesse momento, o Espírito Santo já está tocando o teu coração. E a minha oração é que a gente abra o nosso coração para isso. E possamos confiar de que todas as coisas cooperam para o bem. E esse bem é o bem que Deus deseja. É o bem que Deus planejou para nós. Não é o bem da nossa sabedoria ou dos nossos planos, mas é o bem que Ele sabe que é o melhor para nós. E todas essas coisas não são apenas as coisas boas, tampouco as coisas ruins, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as pedradas que a gente leva dessa vida, até os tombos, as rasteiras, até mesmo quando a gente se enxerga no fundo do poço, a nossa firme convicção e expectativa, a nossa esperança está firmada num Deus que nos chama e diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Meus irmãos, eu quero convidar você a se levantar em pé agora, nós vamos orar a esse Deus. A esse Deus que está no controle da história, a esse Deus que é soberano, a esse Deus que é dono, Senhor, sobre todo o universo. Nada lhe escapa, nada lhe surpreende. É um Deus supremo. E quanto mais nós entendemos o quão grande é esse Deus, mais ficaremos maravilhados com o incrível chamado que Ele faz aos nossos corações. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Nós iremos orar e nos colocar diante desse Deus. Pai, muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Deus, eu te louvo por essa noite, eu te louvo por cada irmão, por cada irmã que está aqui. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem agido em todas as coisas, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que muitas vezes nós não entendamos, ainda que muitas vezes a gente não compreenda quais são os teus planos, isso é na maioria das vezes. Às vezes a gente tem a olhar para as coisas ruins dessa vida e achar que está tudo errado, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Espírito Santo, eu clamo que essa noite o Senhor esteja se revelando a nós como um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, um Deus que nos trouxe aqui, um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem, inclusive estarmos aqui essa noite. Estarmos aqui essa noite foi planejado pelo Senhor, foi desenhado por Ti. Então que nós possamos compreender isso,
e responder a isso, Pai. Que possamos agora, Deus, declarar através dessa canção que cremos nisso com o nosso coração, de que sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh Jesus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabemos e lemos agora na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente o amam. Vamos cantar mais uma vez esse refrão e que ele queime em nossos corações verdadeiramente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém, Jesus.
uma verdade instituída por Deus para nossas vidas. Então creiam, meus irmãos, que tudo é através dele que podemos para ele em nossas vidas. Confio em
precisamos de Jesus. Sabemos que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, agradecemos a Jesus por esse caminho que Ele traçou para nós. Ele abriu esse caminho para nós. Uma vez éramos indesculpáveis perante Deus, e agora, com este novo caminho que Jesus se entregou por mim, por você, temos essa oportunidade que através dele podemos adorar. Essa adoração que nós fizemos aqui, ela é externa, mas sabemos que a verdadeira adoração vem do coração, vem do nosso íntimo. Então convido os irmãos agora a cantar conosco esse louvor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus. Amém. Quero orar com vocês nesse momento, irmãos. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua provisão. Obrigado que tu preparou este culto para nós podermos adorar a ti. Obrigado por esse sangue precioso, Jesus, que tu derramaste na cruz e ressuscitou para nos dar um caminho. É tudo através de ti, Deus. Queremos agora, Deus, que possamos, Senhor, permita, possamos abrir o nosso coração para o entendimento da tua palavra, da tua verdade, através da Bíblia. Que possamos, Deus, verdadeiramente ouvir e que tu possa nos dar o Espírito Santo, Deus, que ele nos convença de que somente és tu. Tu és o Deus único, todo-poderoso, Criador de todas as coisas e até mesmo Criador de nós, Deus. Nós pertencemos a ti. Obrigado, Deus. Obrigado por permanecer em nossas vidas e queremos que seja constantemente assim, Deus, até o dia da tua volta. Em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Quero dar uma boa noite especial àqueles que nos visitam e por isso então me apresentar mais uma vez. Eu sou o Guilherme, mas você vai ver as pessoas me chamando de Tito, que é quase o meu nome desde que eu nasci. Então não tem problema nenhum se você me chamar assim, ok? Seja muito bem-vindo, é um prazer, é um privilégio te receber. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. E nós faremos a leitura a partir do verso 1. Todos acharam? Salmo é mais fácil de achar, né? Mais no meio da Bíblia, maior. Esse será o nosso texto base essa noite. Então, ainda que eu cite outros versículos, permaneça com esse texto aberto. Acompanhe na sua Bíblia. Veja se aquilo que eu estou dizendo está escrito na palavra de Deus. Veja se eu não estou inventando alguma coisa. Veja se eu não estou distorcendo a palavra de Deus. Ouça o que você vai ouvir com um senso crítico e coloque seu coração diante de Deus. Porque se algo aqui te confrontar, o teu problema não é comigo, é com a palavra de Deus. Salmo 51, a partir do verso 1, então diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles se voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde
e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor ministre em nossos corações nesse momento. Ah, Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Se Tu não falar conosco, essa noite ela será inútil. Será mais uma atividade na nossa semana, será mais um evento apenas na nossa agenda. Mas nós queremos, ó Deus, sair daqui diferentes na forma como a gente chegou. Queremos sair daqui moldados por Ti. Eu peço a Deus que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja bradando aos nossos corações, nos chamando para perto de Ti. Aqueles corações duros que sejam quebrados em nome de Jesus. Aqueles corações que estão cegos, que nesse momento a venda seja retirada, para que possam contemplar quem Tu é. Ó Deus amado, aqueles que estão aprisionados, acorrentados, que sejam libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim em Teu nome, agradecemos e louvamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boas, esse é um dos salmos mais conhecidos da Escritura. Não é raro você encontrar alguém que já tenha um tempo mais de igreja, e pergunte para essa pessoa qual é o salmo favorito dela. Existe uma grande chance dela dizer que é o Salmo 51. Juntamente com o Salmo 139, o 119, o 1. Alguns salmos que são mais conhecidos. E esse aqui em questão foi escrito por Davi. E antes de entrarmos nas considerações e aplicações do texto, nós precisamos entender o contexto que esse salmo foi escrito. Ainda que nós apenas analisássemos e meditássemos nos versículos de forma isolada, seríamos profundamente abençoados, com certeza, mas nós precisamos entender o contexto em que isso foi escrito. E eu quero ir lá para o início, aonde talvez muitos de nós conhecemos o chamado de Davi, aonde Davi surge na história. Nós vemos na nação de Israel, então, o povo de Deus. Através desse povo, Deus decidiu então espalhar o seu plano de salvação, o seu plano de redenção. E ao longo das Escrituras a gente vê que não é porque Israel era melhor, não é porque o povo de Israel era mais puro, era mais justo. Não, foi por amor, foi pelo amor de Deus. Ele decidiu amar aquela nação e através daquela nação abençoar todas as famílias da terra. E isso fica muito claro no chamado daquele que ficou conhecido como o pai da fé, o pai da nação de Israel, Abraão. O chamado de Abraão, o comissionamento de Abraão é: sê tu uma bênção, seja uma bênção. Através da tua casa, a todas as famílias da terra serão abençoadas. Nunca foi só sobre um povo, sobre uma tribo, sobre uma raça. O objetivo de Deus sempre foi abençoar todas as nações da terra. E isso se cumpre plenamente no seu Filho, Jesus Cristo. Nós vemos essa nação crescendo. Eu não vou entrar nos pormenores aqui da história, mas a nação de Israel, ela nunca tinha se organizado com um rei. Um rei que tivesse um trono e mandasse sobre todo o povo. Isso acontece pela primeira vez com Saul. Saul reina durante 40 anos. Saul, mais para o fim, então, do seu reinado, obviamente, ele é rejeitado por Deus. Ele se desvia daquilo que Deus havia estabelecido como princípios concretos e corretos para se andar. E por conta disso, a nação mesmo estava sendo corrompida e prejudicada, estava sofrendo na mão de um rei que não era digno do posto que havia sido dado a ele. É então que quando o profeta Samuel se apresenta ao rei Saul e diz assim a Saul que Saul foi rejeitado por Deus e que Deus já havia levantado um homem segundo o seu coração.
Um homem com um coração semelhante ao coração de Deus. E esse cara era Davi. Deus dá uma ordem específica para Samuel, para que ele se dirija até a casa de Jessé. Chegando lá, então, Samuel pergunta dos filhos de Jessé e todos se apresentam diante dele. Começando do maior, como era do costume na época, do primogênito até o caçula, todos são apresentados diante de Samuel. O interessante é que todos eram fortes, altos, bonitos, aparência de guerreiro. E um por um, Deus vai rejeitando todos aqueles homens. É interessante que o que Deus diz a Samuel é: eu não vejo como os homens, eu não julgo como os homens, eu vejo o coração. Deus havia separado um homem com um coração segundo o dele. Deus não estava procurando um guerreiro, mas um homem que tivesse o seu coração. Davi era tão deixado de lado, era tão impossível que Davi fosse escolhido, que Davi não tinha nem sido chamado para aquele alistamento ali, para ver quem que ia ser selecionado para ser rei. Davi, e isso é algo curioso no mínimo, porque o caçula era o único que estava trabalhando. Os outros machão, bombado, forte, guerreiro, estavam tudo em casa, fazendo não sei o quê. O que estava trabalhando, cuidando das ovelhas da família era Davi, o caçula. Depois de todos serem rejeitados, Samuel pergunta: vem cá, mas não tem outro? Porque Deus disse que era um filho de Jessé. Ah, não, tem um. Como quis dizer assim, eu esqueci que tinha outro filho. Tem um lá pastoreando as ovelhas. E na época, pastorear ovelhas, o trabalho em si, literal, era a escória da sociedade. Era o pior trabalho, ninguém queria. Era difícil, era trabalhoso, era fedorento. Era a pior coisa que tinha na época. Era humilhante ser pastor de ovelhas. Você vai ver ao longo da história como Deus levantou muitos pastores de ovelhas para serem grandes homens de Deus. A gente vê isso ao longo do Antigo Testamento. Então mandam chamar Davi. Chegando Davi, a Bíblia apresenta Davi como alguém com aparência ruiva e meiga. Dependendo da versão vai mudar um pouco, mas o ponto é, não tinha cara de guerreiro. É mais ou menos assim. Voltaire, por favor, se coloque em pé. Aí tu pensa assim, a gente precisa enfrentar uma situação difícil aí. Aí tu coloca o Voltaire e coloca eu do lado dele. Tu pensa assim, a gente precisa de alguém mais forte, alguém mais alto, né? Vamos escolher o Voltaire, pela lógica seria o Voltaire, né? Apenas a ilustração, não quer dizer que eu sou melhor, né? Posso sentar, meu irmão? Obrigado. Obrigado pela participação. Então, não havia nada que aparentasse que Davi era um guerreiro, que seria um rei, porque naquela época rei não era só um símbolo apenas. Claro, tinha um símbolo de poder, né, de autoridade, de fazer as coisas da forma como queria, mas o rei ia para a guerra junto. Nós vamos entender que Davi deixa de guerrear apenas no fim da sua vida já, quando ele já estava avançado em idade. Mas é esse cara, que ninguém dava nada, aquele cara que eu e você olharíamos e falaríamos assim, esse eu acho que não. Acho que um guerreiro precisa ser maior, precisa ser mais forte. Eu me encanta a forma como a Bíblia apresenta Davi, uma aparência meiga. Não tinha nada que amedrontasse os seus inimigos. Mas é aquele homem que Deus escolheu. Um homem segundo o seu coração. Pulando um pouco mais à frente na história, nós vamos ver que Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Davi, de fato, conquistou muitas coisas. Davi conquistou muitos inimigos. Davi enriqueceu. Davi deixou tudo pronto para que o seu filho Salomão apenas construísse o templo. Davi deixou tudo pronto. Davi foi um ótimo rei. Era alguém que temia Deus, era alguém que seguia as ordens de Deus. Mas no segundo livro de Samuel, nós vemos um relato. O texto inicia assim, eu não vou entrar aqui no texto para que a gente consiga ser mais objetivo. Você pode conferir depois em casa. O texto traz assim, na época em que os reis saíam para guerrear. Se tinha uma época que os reis saíam para guerrear, aonde deveria estar o rei? Guerreando. Na época em que os reis saíam para guerrear, Davi resolveu ficar no palácio.
E lá pela tarde, quando se levantou, já deu a perceber que o cara não estava fazendo o que devia fazer, né? Ao menos que tivesse madrugado, trabalhando, não fazia sentido o rei, que tinha muitas responsabilidades, estar levantando no meio da tarde. Então, lá no meio da tarde, ele se levanta e vai para o terraço, fugiu a palavra agora, uma sacada do seu palácio. E lá longe ele avista uma mulher que estava tomando banho pelada. Eu não vou entrar aqui nessa discussão. Davi errou em olhar, mas Batseba errou em estar tomando banho pelada. Davi gosta do que ele está vendo e manda chamar Batseba. Ele descobre então que Batseba era a esposa de Urias, um soldado do seu exército. Mas ainda assim, Davi manda chamar Batseba. Davi que podia ter qualquer outra mulher do reino. Davi que já tinha outras mulheres. E a Bíblia nunca apoiou a poligamia. Nunca, jamais. O projeto de Deus nunca foi para que o homem tivesse mais mulheres. Aqueles que são casados já sabem que uma dá bastante trabalho. O que tu quer mais? A Bíblia nunca aprovou isso. Nunca foi o projeto de Deus. Quando Deus fez Eva, não Evas. Fez uma mulher para o homem. Davi já estava todo errado. E ainda para piorar a situação, ele chama uma mulher que tinha um marido. Ele adultera com ela. Nós sabemos ao longo da história, então avançando um pouco mais, que Batseba engravida. Para esconder o seu erro, Davi manda chamar Urias. E dá uma festa, dá um banquete. Serve umas birita para Urias ficar bebaço e voltar para casa. E obviamente o Urias passava bom tempo no campo de batalha, trabalhando. Quando ele voltasse para casa, ele ia aproveitar o tempo com a sua esposa. Ele ia ter relações com a sua esposa. E esse era o plano de Davi. Para que Urias voltasse para casa, tivesse relações com a sua esposa, e Davi pudesse dizer, o filho não é meu. E Urias também não desconfiasse de nada. Só até aqui já começa a dar algo no nosso estômago. Mas Davi não para por aí. Urias era mais digno, era mais honroso que Davi esperava. Urias se nega a voltar para casa e aproveitar uma folga, enquanto os seus amigos, os seus soldados, os seus aliados, estavam ali dormindo num acampamento, pronto para que qualquer hora tivessem que voltar para o campo de batalha. Ele se nega e dorme ali. Para tentar ainda mais uma vez esconder o seu erro, o seu pecado, Davi faz algo cruel. Davi escreve uma carta, sela com o seu anel, ninguém poderia abrir aquela carta, e ele manda o próprio Urias entregar para o comandante do exército lá no campo de batalha. Envia Urias de volta, e nessa carta estava escrito: quando vocês estiverem na batalha, coloquem Urias no campo, na linha de frente, para que ele seja atingido e morra. Urias estava carregando a carta da sua condenação. Na volta, é enviado um mensageiro e chega para Davi dizendo que houve muitas perdas naquela batalha. O comandante do exército que mandou essa carta diz assim: quando Davi ficar brabo, ficar irado porque a gente teve muita perda e se aproximou muito da muralha dos outros, que isso não era estratégia prudente de batalha, quando ele ficar muito irado que a gente fez uma bobagem dessa, apenas diga para ele que o teu servo Urias morreu. A reação de Davi é mais ou menos: guerra é guerra, né? Vidas se perdem. Davi espera um tempo, passar o luto oficial, quando alguém perdia um ente querido, e chama Batseba para morar com ele. Se casa com Batseba e no fim das contas, Davi sai ileso. Ninguém fica sabendo disso. O ponto é que no fim desse relato, a Escritura nos diz: mas Deus não se agradou de Davi. Ninguém descobriu, mas Deus não se agradou de Davi. O ponto não é a forma como nós nos apresentamos aqui um diante dos outros. O ponto não é a forma como nós, quando deparados com os nossos pecados e com nossas falhas, somos apressados em achar um terceiro, uma desculpa. E são desculpas, não são justificativas.
A verdade é que nós somos indesculpáveis. Davi achou um jeito de tentar sair como o bom da história. Um benfeitor. Olha, tadinha da viúva. O rei acolheu ela. Mas Deus não se agradou. Então pouco importa se nós conseguimos esconder os nossos erros de todo mundo. Meus irmãos, nesse momento, aquele que sonda mente e coração está aqui. E é diante dele que nós estamos. Isso deve despertar em nós um temor. Isso deve despertar em nós um respeito solene. Nós estamos diante daquele que vê todas as coisas. Após isso acontecer, Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. Natã, como um bom profeta, um bom pregador, chega e enrola Davi numa história. Chega assim: ó, meu rei, se há um homem muito rico, ele inicia contando uma história, uma parábola. Um homem muito rico que tem muitas ovelhas, que tem muitos bens, e esse homem muito rico recebe uma visita em sua casa. E para fazer um jantar, um banquete para essa visita, ao invés de ele matar uma das suas ovelhas para oferecer no banquete, ele vai lá e rouba a ovelha do vizinho, pobre, que tinha uma ovelhinha só. Uma ovelhinha que era uma ovelha doméstica. Até dentro da história, Natã diz: comia junto à sua mesa. É quase o cachorro que a gente tem dentro de casa, o cachorro doméstico. O que tu acha que deveria ser feito com isso, rei? Davi diz assim, Davi se enche de ira, Davi fica furioso e diz: certamente tal homem deveria morrer e pagar muitas vezes mais para então compensar o seu erro. É aí que Natã se levanta como um verdadeiro homem de Deus, a quem não tem medo nem mesmo do rei, e joga diante do rei a verdade. Meu rei, esse homem é tu. Você mandou matar Urias. Você enganou todo mundo. Deus não se agrada disso. O problema é que nós temos Davi sendo diagnosticado, sendo apresentado como um homem segundo o coração de Deus. Se Deus é esse ser santo, puro, em perfeição, em plenitude, como é o coração desse Deus? Que um homem que age dessa forma, que uma pessoa que age dessa forma é chamada, é dita sobre ela que tem o coração de Deus. O ponto é, meus irmãos, é que Davi se arrepende. Quando a Bíblia nos ensina, e não é alguém dizendo algo sobre Davi, não é um pregador dos dias modernos chegando a essa conclusão sobre Davi, é o próprio Deus dizendo: eu levantei, eu achei um homem segundo o meu coração. Então Davi tinha de fato o coração segundo Deus. Não é invenção nossa, não é um apelido que foi dado a Davi. Mas o ponto é aqui, que Deus chama Davi um homem segundo o seu coração, porque Davi se arrependeu do seu pecado. E ele confessou o seu pecado diante de Deus. E ele confessou o seu pecado até mesmo diante de Natã. Nós temos, de forma geral, três estágios para um arrependimento. 3 situações. A forma mais saudável é você pecar e se arrepender. Então, logo pecou, se arrependa. Clame a Deus por graça e misericórdia. Reconheça diante de Deus o seu pecado. Se arrependa. Sem que ninguém precise descobrir, sem que ninguém precise apontar o dedo na sua cara. Ninguém gosta disso. O problema é que nós precisamos disso muitas vezes. A segunda circunstância, a segunda situação na qual nós nos arrependemos é quando nós somos descobertos. Aquele que não é descoberto no seu pecado e ele confessa a Deus, e ele confessa a um irmão, a uma irmã de confiança, um crente bom, um crente de verdade, não esses malucos que tem por aí, fofoqueiro, que tu fala uma coisa e sai falando para todo mundo, mas alguém que vai ajudar você, que vai ajudar a curar a sua alma, que vai orar por ti, que vai jejuar contigo, que vai ligar para você. A gente precisa ser assim. Todos nós queremos amigos assim, irmãos assim, mas a gente tem que estar disposto para ser irmão assim também. Amém? Amém. A gente quer um crente bom do nosso lado, a gente tem que ser também. Agora,
Há pessoas que se arrependem quando são descobertas. E aqui é uma linha muito tênue que a gente precisa discernir, porque muitas vezes elas não estão arrependidas, elas estão apenas com remorso. Elas estão com medo das consequências do pecado. Fui descoberto, deu ruim. Não, é verdade, eu errei, me perdoa. Ainda assim, nesse ponto, há pessoas que se arrependem de verdade e encontram perdão, encontram cura em Deus. A terceira situação é pessoas que são descobertas no pecado e tendo a oportunidade de confessar toda a sujeira, toda a lama, toda a imundícia que há dentro de si, não o fazem. Confessam apenas aquilo que foi descoberto. Aquilo que não foi descoberto continua, porque pensa assim, não, até aqui eu consegui me safar. Essa terceira situação, na maioria das vezes, são pessoas que chegam diante de Deus e dizem assim, Deus, me perdoa por tudo. Eu sou falho, eu sou fraco, me perdoa por tudo. Não está disposto a tratar as áreas da sua vida. Davi, sendo então confrontado a respeito do seu pecado, sendo descoberto, ele ora. E aqui fica registrado a sua oração, no Salmo 51. E aí então Davi inicia dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, não por causa da minha justiça, não por causa da minha bondade, da minha integridade, da minha pureza ou até mesmo da minha competência para reinar sobre teu povo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Irmãos, nós já falamos aqui algumas vezes sobre a diferença entre graça e misericórdia. Graça é nós recebermos um presente que nós não merecemos. Misericórdia é não recebermos o castigo que merecemos. Davi chega à consciência de que ele merecia ser condenado, ser julgado com todo o ódio que Deus tem contra o pecado. Mas ele chega diante de Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. É Davi chegando e dizendo, Senhor, não me dá o que eu mereço. Que confissão poderosa é essa? Senhor, não me dá o que eu mereço. Ó Deus, por causa do teu amor. Porque eu confio no teu amor. Porque a minha esperança está no teu amor. E não no quanto eu sou amável. Não é no quanto eu sou bom. Quanto eu sou fácil de lidar ou de fazer amizades. Ele continua, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Davi aqui está dando as suas credenciais, Davi aqui está mostrando as credenciais de um homem que tem o coração segundo Deus, um coração pronto ao arrependimento, um coração pronto a servir, a seguir a Deus. A esperança de perdão está em Deus e não em nós. Você não recebe o perdão de Deus porque você é bom, porque você faz as coisas boas. Você não recebe o perdão de Deus por isso. Você não recebe o perdão de Deus porque você está aqui simplesmente essa noite. A resposta de por que Deus perdoa os nossos pecados está em Deus e não em nós. Isso nos leva à consciência de que nós estamos sujos. Perceba aqui, Davi dizendo, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer, confessem a Deus os seus pecados, para que sejam, confessem a Deus os seus pecados, para que sejam perdoados os seus pecados e a sua injustiça seja purificada. É diante de Deus que nós vamos tratar sobre os nossos pecados. Nós não encontraremos redenção, nós não encontraremos perdão fazendo bem para alguma coisa, ou para a natureza, ou para o universo. Sabe, aquela ideia positivista, universalista. É em Deus que está a nossa redenção, a esperança de perdão, a esperança de redenção está em Deus. Lava-me de minha culpa, purifica-me do meu pecado. É apenas nele que nós temos a purificação da nossa injustiça. É apenas nele que nós temos perdão dos nossos pecados. Mas nós precisamos chegar diante de Deus reconhecendo que somos pecadores. O próprio Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Quem aqui que está são que vai no médico? Ninguém.
Ainda que devesse, né, às vezes, fazer um check-up. Mas tu não acorda muito bem num dia e diz assim, hoje é um bom dia para ir no médico, estou muito bem. Não, tu vai quando está doente. Tu vai quando identifica um problema. Em Lucas capítulo 19, versículo 30, Jesus vai dizer que ele veio para buscar e salvar quem? O perdido. Não é aquele que se achou, ou melhor, está se achando, mas é aquele que está perdido. É aquele que reconhece. E aqui Davi faz isso no versículo 3. Versículo 3 ao 6, então ele diz, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Davi aqui está reconhecendo que ele pecou, que ele se rebelou contra Deus. Davi aqui reconheceu o seu potencial pecaminoso, o seu potencial de estragar tudo. Davi reconheceu que ele não pode confiar na força do seu próprio braço. Na verdade, Davi deveria ter agido como José, que a esposa de Potifar, aquela desgraçada, imoral, que tenteava José todo dia. Todo dia, José dentro da casa de Potifar, a esposa de Potifar tenteando ele, dia após dia tentava agarrar ele e ele fugia. Até teve um dia, iluminada por Satanás, ela dá folga para todos os funcionários, manda todo mundo sair da casa e vai correndo até ele pelado. Você, homem, seja sincero diante de Deus, não diante de mim. Você, homem, o que você faria? Porque o ponto é que ela agarra José pelo manto dele e ele sai correndo. José, assim como eu e você, entendia que essa é uma situação perigosíssima, ao ponto dele preferir sair correndo pelado do que pecar contra Deus. E gente, não vamos ficar aqui de faz de conta. A esposa de Potifar devia ser uma mulher muito bonita, muito atraente, porque ele era o homem mais poderoso do Egito. Ele podia olhar e escolher quem ele queria. O problema é que muitas vezes os homens, especialmente os casados, ficam olhando o dia inteiro para o corpo, para a sensualidade de outras mulheres. E depois olham para suas esposas e dizem que não sentem atração por elas. Vai sentir de que jeito? Vai sentir de que jeito? Você está alimentando a tua cabeça com outras coisas. Sabe qual que é a mulher mais bonita, você homem casado? É a sua esposa. Inclusive quando ela acorda. Que tem que falar meio de cantinho, não dá para falar de rosto a rosto assim. Os casados sabem por quê. E você tem a obrigação de fazer ela se sentir assim. Você tem a obrigação de convencer isso a ela, de que isso é uma verdade para você. Ah, gente. Davi rachou feio. Nós olhamos para Davi e olhamos para José. E talvez a personificação de quem nós somos está em Davi e não em José. José diz para a mulher: poderia eu fazer isso a Deus? Poderia eu desonrar a Deus? Ele entendia que o pecado dele não era contra Potifar em primeiro lugar, mas contra Deus. E é o que Davi entende aqui. Ainda que Davi tinha consciência de que o pecado dele perseguia ele a todo tempo, em algum momento do seu dia ele resolveu relaxar. Sabe por quê? Porque ele merece. Porque ele é rei, ele trabalha, ele tem muitos afazeres, ele merece descansar. É o que eu e você pensamos. Todos nós. Nós não entendemos que o descanso está em Deus. A gente acha que o descanso é símbolo, é sinônimo de vadiagem. É de ficar com os braços cruzados. É ficar sem fazer nada. É ficar deixando a cabeça livre. Deixar o coração voar. O problema é que o nosso coração é mau. Alguém já disse certa vez que cabeça vazia é oficina do diabo. Brinca para ver. O ponto é que Satanás ele não se apresenta a nós feio, chifrudo, com um tridente querendo arrancar a tua cabeça. Ninguém vai querer abraçar o cramunhão desse jeito. Vai correr dele.
A Davi se apresentou a oportunidade de uma mulher muito bonita. A você se apresenta como? Davi entendia que o pecado dele perseguia ele o tempo todo. Mas em um momento ele parou de fugir. Se o pecado persegue, então continua fugindo. Davi reconhece que pecou somente contra Deus. Davi, em primeiro lugar, ele pecou na ordem cronológica. Ele pecou contra o seu povo, porque ele era rei e não estava se comportando como um rei, devia estar batalhando e estava em casa. Ele pecou contra Batseba, porque Batseba tinha um outro marido e ele usa a sua autoridade de rei para chamar ela. Não que a sem vergonha também não quisesse vir, podia muito bem negar. Se ela fosse fiel a Deus, que morresse então, e não fosse. Ele peca contra Urias, ele peca contra o seu exército, mas na sua confissão, Davi diz: eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Você entende que seus pecados são contra Deus? Você entende que quando você peca contra alguém, não é contra aquela pessoa em primeiro lugar, mas é contra Deus. É o Deus Senhor Todo-Poderoso a quem você está desonrando e ofendendo. Que ao invés de virar o rosto em rendição, você vira as costas em rebeldia. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes. É justo o teu julgamento contra mim. Às vezes a gente diz assim: só Deus pode me julgar. Já ouviu essa frase? Normalmente, essa frase vem da boca de um sem vergonha, que está usando essa frase como desculpa para dizer: não, deixa eu com os meus erros e tu com os teus erros. Isso aí é entre eu e Deus. Quando na verdade a gente vai perceber que a vida de igreja não é bem assim. Como ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão, o seu próximo. Nós somos chamados para um discipulado mútuo, onde a gente anda junto e se aperfeiçoa, cuida, ama, ora, sustenta, suporta, exorta um ao outro. Davi reconhece que é pecador desde que nasceu, desde que ele nasceu da sua mãe. Davi não pecou porque Davi não pecou. Davi não se tornou um pecador porque ele pecou uma vez. Davi, ele pecou porque ele era um pecador. E eu gosto de ilustrar isso com uma laranjeira. Uma laranjeira, antes de dar uma laranja, a sua primeira laranja, ela já é uma laranjeira. Da mesma forma, nós somos pecadores. Então, ainda que você diga erroneamente, ainda que você afirme que nunca pecou, você é um pecador, porque você nasceu de Adão. Toda a descendência a partir de Adão foi corrompida por conta do pecado. Há em nós a natureza pecaminosa. E se nós somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. E se nós não formos a Jesus, nós estamos perdidos, nós seremos condenados. Com toda certeza, nós seremos condenados, se não formos a Jesus. Davi não usa como desculpa a sua natureza pecaminosa. Porque há muitos que dizem assim: bom, todo mundo peca, né? Então eu vou fazer também. Afinal, ninguém é perfeito. Nem Jesus agradou todo mundo. Que petulância, né? Se comparar a Jesus. Jesus não agradou todo mundo honrando ao Pai. A gente está se preocupando em agradar todo mundo e ainda desonrando a Deus. Davi não usa isso como desculpa. Ele diz: tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Davi entende que a sabedoria, o andar corretamente, o andar sábio, estava em andar com Deus. Estava em se submeter a Deus. Reconhecer que é pecador não é levantar uma hipótese. Senhor, se eu pequei, talvez eu tenha pecado. Deus tem razão em nos julgar, pois todo pecado é contra Ele em primeiro lugar. Versículos 7 a 9. Davi levanta um clamor aqui. Purifica-me de minha impureza e eu ficarei limpo. Davi entende que a limpeza, a sua impureza não sairia de nenhuma outra forma, senão em Deus. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. A verdade é que o pecado traz uma vida de amargura, de tristeza,
frustração, decepções, desesperança. É uma vida de mentira. Se a Bíblia diz que todas as coisas são para Ele, por meio dEle e para Ele, tudo aquilo que nós vivemos fora dEle, sem considerar Deus, é uma mentira. Isso está lá em Romanos 11:36. É só Deus que pode nos curar do nosso pecado, é só Deus que pode nos libertar da nossa natureza pecaminosa, a qual nós lutaremos até o fim da nossa vida. Meus irmãos, entendam isso em nome de Jesus. Nós lutaremos contra isso até o fim da nossa vida. Você está aqui comigo? Você está entendendo a gravidade disso? A seriedade com a qual nós devemos tratar isso? Nós não conseguiremos vencer a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos de um novo nascimento. É o que Jesus diz em João capítulo 3, conversando com um dos caras mais religiosos da sua época, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, é pecador, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que vocês nasçam de novo. Você aí que está sentado, você aqui que está frequentando essa igreja há tanto tempo, cara, você nasceu de novo. Você tem convicção da sua salvação, você vive alegre e feliz diante de Deus? Ou você vive uma vida amarga, frustrada, uma vida cheia de pecados, aonde no fim das contas os pecados não são nem culpa tua, são dos outros. Eu errei porque também, né? O Marcos, se o Marcos não fosse assim, eu não tinha errado. Não que o Marcos não tenha culpa, talvez. Mas o meu erro. Eu preciso ser tão apressado em me arrepender, quanto eu sou apressado em tentar achar uma desculpa e um terceiro para assumir a culpa por mim. Davi continua dizendo: tu me quebraste, agora me permite que eu exulte outra vez. A consciência que Deus traz ao pecado de Davi, ao coração de Davi, Davi diz assim: tu me quebrou, eu estou no pó, eu estou no chão. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. É só em Deus que encontraremos esse perdão. João capítulo 8, versículo 36, diz que se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. É apenas nele. Atos vai dizer que não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome sequer pelo qual os homens tenham que ser salvos debaixo da terra. É somente Jesus Cristo. Debaixo não, perdão, na terra. Versículo 10 a 11, Davi diz: cria em mim, ó Deus. Você entende que o coração puro que Davi está pedindo não está nele? Ele não é capaz de produzir. Quando estraga o seu carro e você precisa consertar, você vai no mecânico e apresenta o problema para ele. Ou apresenta pelo menos o sintoma, né? Que às vezes o problema nem tu sabe o que é. Mecânico, resolve aí para mim. Porque tu não consegue resolver aquilo. Da mesma forma que um coração puro, nós não conseguimos produzir. Ninguém produz um coração puro. Davi chega diante de Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Um coração puro é dado por Deus. Um coração que ama Ele é dado pelo próprio Deus. É Ele que se revela a nós. Quando Davi diz: renova dentro de mim um espírito firme, nos ensina que nós precisamos clamar por um andar firme, convicto. Senhor, que aqui dentro de mim eu seja convicto, eu seja firme naquilo que eu creio. É o que Paulo escreve na sua última carta, no fim da sua vida. O grande apóstolo Paulo, um homem extremamente usado por Deus, dando os conselhos finais ao jovem pastor Timóteo. Ande naquilo que você aprendeu. Fique firme naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. Quando Davi diz: não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu espírito, ele entendia que perder o privilégio que Deus havia dado para ele, para ser representante de Deus como rei, era a pior coisa. Ter a sua comunhão quebrada com Deus era a pior coisa que podia acontecer com Davi. Não era o povo ficar sabendo do que ele tinha feito. Não era Urias descobrir. Não era Davi ser taxado como um adúltero. Mas era ele ter sua comunhão com Deus quebrada.
Isso é um homem segundo o coração de Deus, que valoriza a Deus mais do que todas as coisas. A pergunta é, por que eu e você, tantas vezes, valorizamos tanto aquilo que as pessoas estão vendo em nós ou pensando sobre nós, e valorizamos tão pouco o que Deus pensa e espera de nós? Será que temos um coração puro? Será que nessa noite não deveríamos nos unir a Davi, ao texto bíblico e clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro? Um coração disposto a te obedecer, um coração firme. Quando Davi diz: não retires de mim o teu Santo Espírito, ele não está aqui, a Bíblia não está aqui ensinando que uma vez que nós somos selados com o Espírito Santo, vamos perder o Espírito Santo. O ponto é que aqui a ação do Espírito Santo sobre a vida de Davi, de forma específica, era uma capacitação para reinar sobre o povo. Então, quando Davi diz: não retire de mim o teu Espírito, ele está dizendo: não me tire do lugar que tu me colocou. Não me tire a capacitação para reinar sobre esse povo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo quando ouvimos a boa nova do Evangelho. E quando cremos na mensagem da cruz. E que a partir desse momento fomos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo, é a marca, é a garantia para o dia da redenção. Quando Jesus voltar para buscar os seus, Ele resgatará aqueles que foram marcados com o seu Espírito Santo. Aqueles que foram regenerados pelo seu Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que agora possuem um coração puro. Você nasceu de novo? Você tem um coração puro? Versículo 12 e 13 diz: restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Muitas vezes, os crentes vendem o peixe de forma errada. Nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas não são atraídas por Jesus, porque nós vivemos Jesus como se não fosse algo agradável, como se não fosse algo que trouxesse alegria e satisfação. A gente vem aqui, senta aqui, fica com as caras que parece, nem vou dizer. Na hora do louvor a gente mal abre a boca. Ah, pastor, mas é por causa da máscara. Será mesmo? Quando não tinha máscara não era assim? Você senta aqui, você está cochilando, você está pescando. Levanta, está com sono, levanta, vai ali fora. Enxagou a cara. Tem um banheiro aqui, ó. Irmão, será que nós estamos mostrando, será que nós estamos vivendo um evangelho que realmente supre todas as necessidades que temos dentro de nós? Será que realmente estamos vivendo como se Deus estivesse criado em nós um coração puro? Não é à toa que a gente escuta muito: se isso é ser crente, eu não quero. Se isso é ser igreja, eu não quero. Cadê a alegria da sua salvação? O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo com pecados escondidos, com pecados não tratados, com pecados que ainda estão sangrando, feridas que ainda estão sangrando aqui dentro da gente. E isso torna impossível se deleitar na salvação que Deus nos deu. 1 João capítulo 1, versículo 9, o texto que eu já citei. Se confessarem os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar toda a sua injustiça. Para perdão dos pecados e purificação da injustiça, confesse a Deus. Mas para ser curado do seu pecado, confesse ao seu próximo. É o que diz em Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa em sua eficácia. Por isso que eu disse, não é tu vir aqui na frente e falar sobre os teus pecados. Não é tu sair contando para todo mundo. Mas é tu ter alguém do teu lado, segundo o coração de Deus, que tu vai rasgar o teu coração diante dele. Alguém que vai orar contigo por conta disso. Esconder pecado não é a saída.
Torna-me disposto a te obedecer, então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. A verdade é que alguém que experimenta da alegria da salvação quer dividir ela com outros. Não há um crente sequer, um crente bom, um crente de verdade, não há um sequer que experimente a salvação no Senhor Jesus Cristo e não queira que todas as outras pessoas ao redor ouçam sobre esse mesmo Jesus. Se você não é incendiado por um profundo desejo, um desejo incessante de que outras pessoas conheçam o Evangelho, no mínimo, você ainda não conheceu o Evangelho. Porque como teremos o coração de Cristo se não dividimos Cristo com os outros, sendo Cristo aquele que veio e se deu por todos? Aqui Davi afirma que responderia a Deus o seu favor. Nós temos um relato trágico na Bíblia a respeito do rei Ezequias, anos lá na frente do rei Davi. Ezequias é acometido por uma doença mortal e o profeta Isaías fala a ele que ele morreria. Ezequias chora, clama a Deus e recebe mais 15 anos de vida. Pensa num presente. Você está com uma doença mortal e recebe de Deus mais 15 anos de vida. É curado e recebe mais 15 anos de vida. A tragédia dessa história é que o texto bíblico nos diz que Ezequias não correspondeu ao favor de Deus. Você tem correspondido ao favor de Deus? Porque é o que Davi está dizendo aqui, ó. Restaura em mim a tua alegria, a alegria de tua salvação, torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles se voltarão a ti. Servir a Deus sem a convicção da alegria da salvação é uma tortura. Servir a Deus, estar aqui ministrando diante de Deus, servindo ao Senhor com o nosso culto, todos nós aqui, sem a consciência diante de quem nós estamos, é enfadonho, é um fardo, não cativa, não anima. Você queria estar em qualquer outro lugar. E a prova disso é que nós não conhecemos a Deus. E qual que é a desculpa? O louvor não estava legal. Não gostei da pregação. Quando na verdade nós deveríamos chegar assim como Davi, diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados. Versículo 14 e 15. Perdoa-me, Senhor, por ter derramado sangue. Você percebe que Davi, ele não fica aqui numa confissão geral? Davi não chega só diante de Deus dizendo: Deus, me perdoa porque eu sou pecador. Muitas vezes nós queremos esconder não só dos outros, mas de nós mesmos as áreas que nós falhamos. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Davi não se limita em assumir que é pecador, mas ele nomeia os seus pecados, ele dá nome aos bois. Sai da superficialidade. Meu irmão, em nome de Jesus, saia da superficialidade de estar tratando Deus como se fosse um sócio, como se fosse um colega de empresa. Ele é teu pai, que morreu na cruz para perdoar pecadores. Reconheça que há áreas específicas da sua vida que precisam ser tratadas. Então hoje, a partir de hoje, quando orarmos, chega do Senhor, me perdoa por tudo. Que desgraça de crente a gente é assim, gente. A gente tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque hoje eu fui egoísta. Me perdoa, Senhor, porque hoje na fila do supermercado eu furei a fila. Eu sou ladrão, eu sou corrupto. Senhor, me perdoa porque eu roubei no troco. Senhor, me perdoa porque eu só penso em mim. Senhor, me perdoa porque eu sou avarento. Senhor, me perdoa porque eu sou idólatra. Eu amo as outras coisas mais do que o Senhor. Senhor, me perdoa, cria em mim um coração puro, ó Deus. Me liberta de mim mesmo. Senhor, me perdoa porque até então eu tenho sido uma farsa. Senhor, me perdoa até então porque eu tenho vivido superficialmente contigo. Senhor, me perdoa. Se apresente diante de Deus, desarmado, desnudado, porque é aí que Deus vai tratar a sua vida. Senhor, me perdoa porque eu sou um péssimo marido. Me perdoa porque eu sou uma desgraça de esposa.
Tem homem ruim, mas tem mulher, meu irmão. Não é à toa que Provérbios diz que é melhor, que uma mulher rixosa, que vive brigando, é comparado a uma goteira que tu não consegue resolver. Incomoda, 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 não para. Sabe, às vezes, irmãos, vocês sabem aqui, ó, eu bato nos homens, porque eu entendo que nós homens recebemos uma responsabilidade maior. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus vai tirar satisfação com quem? Com Eva? Ainda que Eva que comeu o fruto primeiro. Vai querer chamar Deus de injusto agora? Mas não, Deus criou o homem para ser o cabeça, para ser o líder. Então, homem, lidere sua família para perto de Jesus. Depois deles terem pecado, Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz: Adão, onde estás? O que vocês fizeram, Adão? Davi diz: Senhor, põe teu louvor em meus lábios para que minha boca te louve. Jesus já nos ensinou que a boca fala do que o coração está. Por que falamos tão pouco acerca do nosso glorioso Redentor, Salvador? Por que proclamamos tão pouco as boas novas da salvação? E aqui o que Jesus está ensinando não é só o falar, mas é tudo aquilo que sai de nós. É o testemunho, é o se portar. Deveria haver em nós um pouco mais de desejo. Deveria haver em nós um pouco mais de anseio pela presença de Deus. Versículo 16 e 17 diz: Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Ah, Deus, mas eu estou aqui, eu estou fazendo as obras, eu estou dando meu dinheiro, eu estou servindo, eu venho aqui e limpo a garagem, eu cedo a minha garagem. Enquanto a gente não sair aqui da garagem do Leandro, eu vou ficar usando esse exemplo. Isso nunca vai ser um motivo para que ele se justifique. Nunca. Ah, porque nós fazemos coisas a Deus, então nós seremos aceitos. Não é os rituais. Eu não vou entrar no pormenores aqui dos rituais do Antigo Testamento. Mas não é as coisas que nós oferecemos. Deus não quer as nossas coisas, Deus nos quer. Deus não quer você aqui apenas. Ele quer o seu coração, meu irmão. Ele quer o seu coração, minha irmã. Eu não sei se em algum momento te mentiram que Deus quer outra coisa de ti. Eu sinto muito que você teve o azar de cruzar com um desgraçado que mentiu para você isso. E desgraçado na definição, na pura definição da palavra. Sem graça. Sem a graça de Deus. Versículo 17 diz: O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O que Deus quer de nós? É um espírito moído diante dele. É um profundo quebrantar, é humildade reconhecendo que Ele sabe das coisas, de que Ele é o melhor caminho. É um coração arrependido. É um coração puro. É isso que Ele quer de nós. Nós queremos tanto que os nossos familiares, que nossos amigos sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo isso. Nós não estamos desfrutando da alegria da salvação. Há quanto tempo? Eu sei que é antes de eu chegar. Mas há quanto tempo os irmãos aqui dessa igreja têm orado por avivamento? Não que nós vamos produzir avivamento. Mas será que estamos nos preparando para receber o avivamento que Deus vai mandar na hora que Ele determinou para isso? Mas será que estamos prontos? Porque é o ponto que Davi trata no versículo 18 e 19. Ele clama pela restauração da nação, porque o rei da nação tinha caído. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. O ponto é que se vivermos apenas de boas obras exteriores, Deus não se agrada de nós.
Mas a partir do momento que o nosso coração for dele, as nossas boas obras sobem ao seu altar como sacrifícios de louvor. Aí ele recebe como adoração. Então não entregue as suas coisas, não entregue suas habilidades, tampouco o seu dinheiro. Eu já disse isso várias vezes, a igreja não precisa do teu dinheiro. A igreja se sustenta com o dinheiro de Deus. Ele provê. Ele coloca na mão daqueles que são dele, e esses generosamente, fielmente, disciplinadamente, contribuem. Não entregue suas coisas. Deus não quer nada de você. Deus não precisa de nada de você. É você que precisa hoje render o seu coração a Ele. É você que precisa hoje confessar o seu estado de pecador. Seja um pecador que nunca foi alcançado pela graça de Deus, ou seja você um crente, velho já, barbado, mas que fica escondendo o pecado, que fica fingindo que não há coisas para serem tratadas. Ah, meu irmão, só Deus pode nos julgar, mas deixa eu te dizer, Ele vai, e vai fazer como ninguém, de uma forma justa que ninguém mais seria capaz de fazer. Que essa noite nós possamos confiar os nossos corações a Ele. Possamos reconhecer que estamos doentes. E a doença que está nos matando não é a Covid-19. Não é um câncer. Não é qualquer outra coisa. O que está nos matando de fato e eternamente é o pecado. E a única salvação, a única cura para isso é o Senhor Jesus. Então essa noite, eu creio que é uma noite de confissão. E a confissão diante de Deus, ela chega como um grito de cura. Um brado de cura. Senhor, talvez a nossa oração essa noite deveria ser: Senhor, eu reconheço que hoje eu sou um pecador. Eu reconheço que há em mim falhas. Eu reconheço que o meu coração não é puro. Eu reconheço que eu não faria muito diferente de Davi. Talvez até teria umas ideias ainda pior. Mas, Senhor, eu chego diante de Ti e clamo: cria em mim um coração puro. Me perdoa. Limpa-me. Purifica-me. Lava-me. E ficarei limpo. Você vai sair daqui da forma como você chegou. Talvez até pior. Porque agora condenado pela própria mensagem que você ouviu. Se antes você não sabia qual era o caminho para a cura da sua alma, para a verdadeira satisfação do seu coração, agora você sabe. Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. Não há outro. Não há esperança fora dele. Todo o resto é uma mentira. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós iremos orar. E perceba, eu disse, nós iremos orar. É um convite a você, para que você ore juntamente. Não que você precise orar em voz alta, não que você eleve sua voz nesse momento, mas coloque o seu coração diante de Deus. Mexa a sua boca, pelo menos, embaixo da máscara, mas converse com Deus. Entenda que Deus te trouxe para cá hoje, para ouvir isso. Entenda que isso não é uma mensagem de condenação, mas na verdade, diante de nós hoje, diante dos nossos corações, uma palavra de reconciliação nos é exposta. Uma palavra de cura, uma palavra de salvação. Não há por que nos perdermos se há um Deus que nos chama para perto dele. Então, se você reconhece isso, confesse isso a Deus agora, em oração, e seja curado da sua condição de pecado. Não porque eu tenho poder, ou porque essa igreja é poderosa, mas que nós estamos orando a um Deus que é o Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e clamamos por graça e misericórdia. Clamamos por perdão. Ah, Deus, nós somos pecadores. Nós somos falhos, é verdade. A verdade é que nós somos totalmente corrompidos pelo nosso pecado.
E nós precisamos de Ti. Há hoje aqui, diante de Ti, Senhor, 2 grupos de pessoas. Há aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor, que ainda não foram convencidos pelo Teu Espírito Santo de que precisam do Teu perdão. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, esteja tocando o coração destes, esteja convencendo o coração desses. A Tua palavra nos ensina que é o Espírito Santo que convence do pecado. Então, Senhor, eu peço que o Senhor esteja operando isso no coração daqueles que ainda não Te conhecem. E que essa noite o Senhor se revele como um Deus pessoal, um Deus não distante, não apenas aquele Deus que reina sobre todo o universo, mas aquele Deus que nos chama para perto. Aquele Deus que nos diz que devemos orar a Ti em secreto e que já está no secreto e que já sabe o que iremos pedir, já sabe o que precisamos antes mesmo de que uma palavra saia da nossa boca. Aquele Deus que nos cerca por trás e pela frente. Aquele Deus que nós não podemos fugir, seja lá onde a gente se enfie. Não interessa qual é o buraco que a gente se enfiou, quão longe nós fomos com o pecado. Há uma só voz, apenas um brado do Teu Espírito Santo aos corações. O Senhor chama e não há nada que resista. Eu creio nisso, ó Pai, e eu clamo em nome de Jesus que o Senhor faça esse chamado essa noite. Há um segundo grupo aqui essa noite, Pai, dos quais eu me encaixo. Eu constantemente sou perseguido pelo meu pecado e muitas vezes canso, muitas vezes tiro os olhos de Ti e sou alcançado por ele. Peco, falho, desonro o Teu nome, envergonho a Tua face, negligencio a mensagem do Evangelho. Mas eu não quero que seja mais assim, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que aqueles irmãos a quem o Senhor está constrangendo agora nesse momento, nos seus corações, dos seus corações, saia um grito, um brado de cura, confessando os seus pecados diante de Ti, para serem perdoados e purificados. O Senhor sabe, o Senhor é aquele que vai nos quartos mais escuros do nosso coração. O Senhor é aquele que conhece os nossos pecados de estimação, aqueles que a gente não quer que ninguém toque, aqueles que a gente quer que ninguém saiba, aqueles que a gente insiste de que são inofensivos. Convence, Deus, e traz eles para a luz, para que seja revelada a podridão que há neles, a podridão que há nos costumes que nós temos. Ah, Senhor, trata os nossos corações essa noite. Eu clamo em nome de Jesus que na nossa igreja sejam levantados homens e mulheres segundo o Teu coração. Isso não quer dizer que não são pessoas que não pecam, mas são pessoas prontas ao arrependimento. Então, em nome de Jesus, opera isso essa noite em nossos corações. E nós queremos, ó Deus, declarar isso mais uma vez cantando. Queremos clamar pelo Teu perdão e pela Tua graça. E que essa canção que iremos cantar faça parte do nosso louvor e da nossa adoração. Não nos permita cantar apenas da boca para fora. Se há alguns que não conhecem a letra, Espírito Santo, eu peço que o Senhor ajude-os a entender a verdade que há nisso e que eles possam se apropriar dessa verdade. Que possamos sair daqui perdoados e cheios da graça do Senhor. A minha oração a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe meu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe meu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Hoje sempre precisamos que vocês possam voltar com a consciência, todos, com a consciência que Deus está cuidando e nada por acaso. Então, em nome de Jesus, que cada um possa voltar para os seus lares. Amém. Amém.